Olá, já estamos de volta com você. Antes de eu apresentar e falar com o Marcos Cardoso, eu não sei se ele viu, nós passamos aqui antes um vídeo de um cara homenageando a mãe dele, ele se vestiu de mãe e por 3 minutos e pouco ele ficou falando célebres frases de mãe. Bota o casaco, vai fazer frio, quando eu morrer, aí vocês vão se arrepender, etc e tal. Daí eu pedi pro pessoal que estava em casa me mandar algumas frases de suas mães, e pelo menos uma pessoa já mandou para mim. Primeiro quero dar um beijão, Chico, bom dia, me chamo Luciana, moro em Tuporanga, manda um beijão para minha mãe, ela é sua fã, Maria Zilda, que mora em Rio do Sul. Dona Maria Zilda, beijão para a senhora da sua filha Luciana. Mas a Isabel da Imbuia também mandou um WhatsApp para a gente com frases da mãe dela, que com certeza também são frases da sua mamãe. Quer ver uma coisa? Ó, bom dia, Chico, Isabel de Imbuia. Frases da minha mãe. Se correr, apanha o dobro. Essa já ouviu? Era a pior delas. Era, né? Oh. É, acho que já ouviu isso também, Marcos? Tudo bem contigo? Tudo certo? bem. Ouviu essa da tua mãe? Muitas vezes. Se correr, apanha o dobro. Pior. É. Ouviu essa, Jonas? Também ouviu. Essa aqui é fantástica. A pazinha tá te esperando. Você tinha pazinha ou era varinha ou era o quê? Não, era um chinelo. O chinelo tá te uma esperando. havaiana esperando lá. É. Chinelo de borracha Havaiana é um clássico. de pau. Havaiana de tamanco. A tua era o quê, Jonas? Era uma vara? As de marmelo ela botava bem no lugar à vista, né? Para você olhar para aquela mardita daquela vara. É disciplinadora e o efeito psicológico. Outra frase da mãe dela. Vai ficar para benzer trovada? Vai? Opa. Que é quando não se arrumava namorada, namorada. Né? Etc. Ela falou que o programa está muito show. E ela põe uma aqui que eu achei fantástica. A mãe dela que dizia para ela. Quem manda é a Isabel lá da Imbuia. Você é menina, não pode sair. Do teu irmão ninguém vai falar nada. Essa aqui é clássica, gente. Menina não, você não pode sair. Do teu irmão ninguém vai falar nada. Isso é uma frase lá. Hoje mudou, claro, mas infelizmente não se ouve mais. Mãe é tudo igual, Chico. Abração. Adorei, Isabel. Obrigado. Fantástico. Você está assistindo, tem alguma frase da sua mãe? Manda para cá. O nosso WhatsApp aí, 9... Opa, estamos bem nós dois, né? Não, estamos... O Tosse Tossinha, 988455178. Marcos Cardoso é economista. Nós vamos falar de tosse hoje, né? A sua tosse como é que é? Cara, a minha tosse é seca, é uma tosse chata. Aham. Tosse chata. Complicado. Para quem precisa da voz, né? Eu sou professor, dou uns palpites aqui de vez em quando e na maior parte do tempo a gente usa a voz, né? Para tudo, porque... E é ruim. Eu não sei a sua, mas a minha, ela vem quando eu respiro. Quando eu vou respirar, ela vem. Tentei fazer um esforço uma hora de manhã, uma corridinha, e que precisei para me livrar da chuva e aí no outro lado da rua parecia que para morrer do outro lado da rua, né? Eu estou tentando aqui não respirar, mas não estou conseguindo. Mas é meio assim, ó, vi mais gente com essa mesma tosse aí. Acho que é um surto. Jonas, vamos ligar o ar, porque tem um negócio, frase de mãe. Não, para de brincar. Não, vai dormir. Se tu começar a esquentar, vai começar a tossir. Lembra? Lembra dessa? E é verdade. A gente esquenta e parece que a tosse aumenta. Então liga o ar, a tosse aí no zero. Pensar. Essa eu não tinha ouvido. Não conheceu essa? Essa não. Tua mãe não falou isso pra ti? Não falou pra mim. Poxa, então ela faltou naquele dia do curso de mãe que a minha mãe foi. Provavelmente, não estava lá. Exato, mas a mãe falava, não, deita, fica quietinho, que se tu começar a esquentar, tu começa a tossir. Era uma verdade. Eu mandei ligar o ar, vamos ver se para a tosse. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Chico, tudo bem. Tá? Olá, telespectador. Legal. Como falar da economia sem ser pessimista nesse Brasil? Eu entrevistei hoje de manhã na rádio o ex-governador Raimundo Colombo, já candidato ao Senado por Santa Catarina, e foi uma entrevista interessante, e ele falou uma coisa que eu também me liguei. Tudo certo, está tudo errado, está um monte de problema, mas não pode desistir. Temos que encarar o bicho em frente, né? Eu achei interessante essa colocação dele. Aqui tem uma projeção da Fundação Getúlio Vargas, que só em 2020, nós estamos em 2018, só em 2020, a economia brasileira deve retornar ao nível de 2014. 2020 para voltar ao que éramos em 2014, quer dizer, é ir para frente e indo para trás. Recuperando. Recuperando, na verdade.
É essa uma realidade? Até mesmo porque agora tanto o FMI como o governo brasileiro diminuiu ainda mais a projeção de PIB para esse ano. Na verdade, o que aconteceu é que a gente tivemos vários anos com decrescimento da economia. A economia não cresceu. O PIB, ao invés de aumentar, ele reduziu em relação a anos anteriores. Não atingiu não chegou a 0%, não estagnou, ele diminuiu. Essa diminuição, teve um ano que foi 3,2 negativo, outro 3,5 negativo, teve um ano que foi 0,5% negativo, se esperava que em 2018 a economia se recuperasse, vários fatores influenciaram para que ela não tivesse essa reação, e aí realmente, o que a gente está? A gente está num processo, vai crescer? Cresce pouco, se esperava 3% esse ano, e já digo daqui a pouco por que eu não acreditava já nisso, era impossível, e já está se falando aí 1,7%, 1,5%, e tem outras previsões que são até piores, que não chegam a 1%, que eu acredito mais. Mas a questão é que você recuperando devagarinho, nós vamos chegar em 2020 realmente num patamar talvez de 2014, porque a gente vem recuperando a economia. Não está tudo perdido. Não, assim, Chico, vou ser sincero, eu sou pessimista com a economia brasileira no curto prazo. Eu nem diria que sou pessimista, eu sou realista, porque você tem que trabalhar dentro de uma realidade. A economia brasileira, diante da estrutura hoje que ela tem, a base estrutural dela, portos, aeroportos, a base energética, a base logística toda da economia, a capacidade de investimento, ela não cresce mais que 2,5%. É impossível, praticamente. Então é enganação, é utópico falar. O Brasil é um país que precisa de quase 1,5 trilhões, 1,5 trilhão de investimento para ele poder dar vazão a essa capacidade que ele tem como nação. Vou lembrar uma coisa, o Brasil, então, assim, no curto prazo eu sou realista, no longo prazo eu sou otimista. Se tivermos o caminho certo. Se fizermos o caminho certo, senão nós vamos ficar prolongando esse momento realista por muito tempo. O longo prazo que eu falo pode ser 20 anos, 30 anos, aí depende da nossa capacidade de criar a condição do ambiente econômico. Hoje está invertida a coisa, né? Se você pega aí a carga tributária que incide sobre produtos, sobre empresas, pessoas, quem leva o maior quinhão está tudo voltado para trabalhar para o Estado. O Brasil tem que ter um ambiente econômico para pessoas e empresas prosperarem. O Estado é um adendo que tem a sua função forte, ele não pode ser, como muitos querem tirar totalmente o Estado da economia, não dá certo, mas ele tem que ser dimensionado. O gestor que está por vir, ele vai ter uma tarefa muito árdua. E se nós não fizermos, nós temos que ter consciência, é mais um processo de conscientização. É aí que é o problema. A gente fala aqui, nós estamos no Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, um dos melhores ambientes para se viver do país, com um nível cultural razoavelmente bom, perto de outras regiões. E como é que as pessoas vão entender o que precisa ser feito para que a economia volte a crescer? E aí eu falo de realmente um choque de gestão que é necessário em termos de reduzir máquina pública, se rever salários de servidores, isso aí é muito complexo. Mordomias. E não é só isso, né? Porque o gasto mal feito. O mau gasto, a seriedade em relação à questão da corrupção das leis e também essa questão do inchaço da máquina pública, né? O tamanho desse Estado, que ele consome recursos demais. E aquelas necessidades prementes, né? Educação, saúde, que são questões bem básicas e sociais, mais a infraestrutura que dinamiza a economia, para se resolver isso aí é preciso um choque de gestão violento. Aí que, né, os nossos senadores, nossos deputados, eles têm que estar com a cabeça muito voltada para esse projeto e não para os projetos pessoais deles, que é o que se vê hoje, eles voltados para os projetos pessoais e não num projeto de Nação Brasil. E o Brasil, lembrando, né, sem fazer nada nessa baderna que é aí a 9ª, 18ª economia do mundo, né, no meio de uma infinidade de nações, não é qualquer coisa. Se planejássemos e se realmente nos organizássemos como uma nação desenvolvida, teríamos outra performance. Com certeza o Brasil cresce rápido. Por isso que eu sou otimista no longo prazo. Mas tem uma lição de casa muito séria e severa para ser feita. O remédio nunca é doce, sempre é amargo, né? Bem amargo, nosso. Bem amargo. É bem amargo e tem que haver uma conscientização. A questão é como você convencer as corporações, né? Você mexer em nichos da parte pública, pessoas que ganham salários muito elevados, é que você vai tirar alguns benefícios, porque você vai ter que enxugar. Como é que você vai fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um Estado funcionando. Então, é um processo que ele não é rápido, né? Hoje, se você pensar, a economia brasileira vai crescer 5%.
5%. Não tem estrutura, nós vamos ter apagões diretos, não temos nem energia elétrica. O que o Marcos quer dizer? Se nós tivéssemos um crescimento hoje nesse país de 5%, o país para. Por quê? Nós não temos estradas, não temos portos, não temos ferrovias e não temos geração suficiente de energia para um crescimento de 5%. Quando você fala num crescimento de 5%, na indústria, por exemplo, né, você imagina quantas novas empresas, quantas novas máquinas gerando bens, produtos, mas consumindo energia. Vamos lá no comércio, quantas novas lojas, né, também gerando tudo isso, mas consumindo energia. E na sua casa, né, com a economia crescendo 5%, você vai comprar mais eletroeletrônicos que são tocados à base de energia. E aí não tem, para tudo. Ou seja, a nossa infraestrutura, aquilo que se coloca à disposição para o crescimento, malha rodoviária, ferroviária, portos, energia, etc. e tal, ela é insuficiente. Mas tem uma coisa interessante. Aqui a gente está tendo uma conversa legal e eu sempre digo, você que está em casa, eu não gosto dessa conversa, presta atenção. Informação é boa, informação é legal para você também depois, quando for decidir, você bota a decisão aqui e analisa o que você tem de informação. Por exemplo, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, era um país quebrado. A Alemanha se quebrou, ela perdeu uma guerra. Teve que pagar multas a países que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha quebrou, estava quebrada, uma inflação que estava lá em cima, né, que você sabe disso. Passava do 1.000.000%. Você ia com um carrinho de mão, cheio de dinheiro, para comprar um pacote de pão. Esse era o cenário da Alemanha do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Aí veio o Estado alemão, e não se discute aqui quem era Hitler, quem não era Hitler, etc. e tal. Mas uma coisa que se apostou na Alemanha para a volta do crescimento da Alemanha foi investimentos pesados em infraestrutura. Por dois motivos. Investindo em infraestrutura, primeiro, você preparava o país para crescer. E segundo, você já gerava empregos, já gerava riquezas ao construir estradas, você vai precisar de cimento, lá é muito cimento utilizado, né? Concreto, na verdade. Você gerava a indústria metalúrgica, que é importante para qualquer país, o crescimento do consumo de aço, e foi construindo estradas que a Alemanha começou a retornar o seu crescimento. Então, aquilo que nos faz falta pode ser também uma saída. Mas só que veja bem, quer ver? Tu falaste uma coisa importante. Essa teoria aí é a teoria keynesiana e o Kalec. Provavelmente o Hitler estava mais perto da Polônia. Kalec era um economista polonês que escreveu isso aí. E escreveu como Keynes escreveu, que foram falando aqui um pouquinho de teoria. Mas não é isso o caso. O caso é o investimento público. O que a Alemanha fez na época foi um grande aporte de investimento público. O Brasil hoje, então trazendo para o Brasil, teria que se fazer isso. A parte do gasto do governo ela é muito importante na economia. Quando o governo gasta para a formação do PIB, você tem o consumo, o consumo das famílias e empresas, o investimento das empresas e o gasto do governo como pilares. E o mercado externo, importação e exportação. O gasto do governo ele é muito importante nessa conta. Só que no país, da forma como está hoje a equação, nós temos um grande gasto com folha, com pessoal, com estrutura da máquina, um desvio muito grande, uma corrupção muito grande, um gasto mal feito, então. No outro lado, quando se faz obra, se gasta mal. E o que acontece? O endividamento do Estado, que tem que lembrar uma conta que é muito complicada no sentido de que para quem vai ter que fazer a gestão dessa conta. O Brasil hoje deve 4 trilhões de reais. Essa é a dívida pública, mais ou menos, eu estou arredondando. 4 trilhões de reais. Ela gera um juro anual de 500 bilhões de reais. Então, assim, todo ano deveríamos estar pagando 500 bilhões de juro. Não estamos pagando 500 bilhões, ele está se acumulando na dívida. Olha só a situação. O que acontece? E temos mais aí de 130, 150, 190, depende do ano, de déficit, de bilhões de déficit. Então, soma só de juro de dívida e déficit do Estado dá 690 bilhões. Olha o problema. Se o Brasil crescer 3%, hoje vamos considerar que o PIB do Brasil é perto de 7 trilhões de reais. Vou botar assim. Então, se ele crescer 3, ele vai ter um aumento de PIB de 200 bilhões no ano. 200 bilhões. 36% disso é arrecadação. Então, a capacidade, olha só, a dívida aumenta 630 bilhões por ano e nossa capacidade de pagamento aumenta 70
22 bilhões por ano. É muito pouco. Se o governo pegar toda a arrecadação e for então não paga. Então essa dívida ela vai se acumulando. Se continuar nesse ritmo, logo, logo a dívida vai para 5, 6, 7, 8, 9, 10 trilhões. Quebra o Estado. Então é uma conta muito, muito perigosa. Se tem que realmente tomar atento disso e fazer alguma coisa. Porque o Estado vai se endividar excessivamente, né? O custo dessa dívida, ele continua, porque o Estado não existe árvore de dinheiro. Ele vive das arrecadações de taxas, impostos. Se ele não tem dinheiro para pagar suas contas, ele tem que tomar ou toma empréstimo ou manda o Banco Central emitir moeda. Fazer. Se ele fizer moeda, nós temos inflação. Se ele pega dinheiro emprestado, nós temos dívida, que é a dívida. Só para ter uma ideia, né? Se nós, o que é 4 trilhões? Ah, o Brasil deve 4 trilhões. Ah, mas é o Brasil todo. Sim. Mas se eu gastar, só para ter uma ideia o que é, se eu gastar R$1 milhão por dia, eu levo mais de 11 mil anos para gastar 4 trilhões. Se eu gastar R$1 milhão por dia. Então, para ver o tamanho dessa dívida. Isso aí é uma das contas que o próximo governante vai ter que encarar. Como é que nós vamos escalonar essa dívida? Como é que nós vamos fazer com que da arrecadação do Estado sobre? Porque tem que sobrar para investimento. Aí se não vai acontecer isso que aconteceu na Alemanha. O Estado tem que entrar forte com investimento. A iniciativa privada tem que entrar forte com investimento. Hoje o nível de investimento no Brasil não chega a 14% do PIB. Quanto que seria para comparar o nível ideal? Países como Chile, o próprio Peru, a Alemanha, né? Chega a 25% do PIB. Ou seja, 25% do que se produz de riqueza é investido novamente. E, em tamanho assim, ó, seria o equivalente, né? Porque assim, daí, se o PIB foi de 7 trilhões, 25% desse valor teria que vir de investimento, de iniciativa privada, do exterior, porque tem dinheiro no mundo. O dinheiro não está vindo para o Brasil. E aí que é meu otimismo. Se o Brasil se organizar como nação, e a questão política é importante, porque dá segurança, o dinheiro de fora vem para cá. O dinheiro não está vindo para cá, ele está indo para outros. O dinheiro não sumiu, ele só não está aqui. Ele está indo para os Estados Unidos, a taxa de juros lá está alta, ele está indo para outros lugares onde o investimento ele retorna melhor, um ambiente econômico é mais estável. Você não tem medo que um político maluco vai tomar uma decisão doida, porque já está se falando em medidas, lembra lá dos anos 80, 90, heterodoxas. Ih, dá um medo. Porque é o seguinte, é fazer aquilo que não está escrito nos livros de economia. Você vem com um milagre, tentativa de realizar um milagre. O risco que se corre, Chico, assim, ó, é de o governo chegar daqui a pouco à situação de dizer assim, ó, não posso pagar a dívida. E aí? Por que não posso? Porque eu preciso fazer os investimentos que o país precisa para sair dessa situação. O Brasil precisa ter, sim, primeiro, organizar bem as suas contas e ter uma década, pelo menos, de crescimento acima de 5%. 10 anos. Pelo menos. Para a gente poder dar a volta nisso aí. Ao mesmo tempo, tem que se olhar muito seriamente aquilo que se tem. É que nem uma família endividada. O que eu faço com a dívida? Simplesmente não pago? Não é assim que funciona. Se o governo parar, ele vai deixar de pagar quem? Os bancos brasileiros, que é para quem ele deve. Não está devendo, ele está devendo para os bancos, ele pegou dinheiro dos bancos. E aí, beleza, não pago, mas quem financia daí o gasto depois disso? Simplesmente não pago, e daí? Não tem mais dinheiro. Porque os 4 trilhões já foram gastos. O que está devendo é o juro. Né? Então, assim, porque já gastou. Tanto que ele acumula dívida. Então, é uma conta muito complicada. Tem saída? Tem, mas o remédio é amargo. Não dá para ser poliana, ser inocente, achar que se resolve. Quando é que a gente começa a voltar? Se esperava que em 2018 a economia apresentasse um desempenho melhor. Ela não teve esse desempenho, até porque tudo que a gente está vendo aí. Estão botando a culpa nos caminhoneiros. É fácil. Ajudou, mas não foi só isso. Isso é uma coisa que vem lá de trás. Esse processo não começou com os caminhoneiros. Ajudou porque acabou com o ano já estava ruim e ajudou a acabar. Então nós vamos viver um 2018 assim. O próximo presidente, quem será? Ninguém sabe ainda. E qual será a proposta? E não é nem isso, né? Nem saber quem é. Então, nós temos duas coisas. Primeiro, a gente não sabe quem é o próximo presidente. E por isso que é importante a sua atenção para essa eleição, gente. Quem será o próximo presidente? Ponto. De interrogação. Né? Quem será? E segundo, o que ele vai fazer? Qual é a proposta dele para resolver essa equação? Aí qual é a nossa preocupação? Minha, sua, de qualquer um. Porque é o que esse novo presidente, que a gente não sabe quem vai ser, que a gente ainda não sabe o que ele quer e o que ele vai nos oferecer para a solução desse problema que afeta a todos nós. Por isso que temos que estar atento àquilo que vai ser apresentado. E cuidado com o canto da sereia. Por que canto da sereia? É aquele discurso populista. Não vou mexer em nada, né? Não vai ter reforma da Previdência, você aposentado não se preocupa, não vai ter reforma política porque não precisa, não vai ter reforma administrativa porque já está tudo certo, eu tenho aqui uma equação milagrosa que eu vou fazer,
Então, cuide com o canto da sereia, porque o remédio tem que ser amargo. Vai ter que ser amargo. É que não tem, assim, eleja-se quem for. Vai ter que fazer alguma coisa. Tem uma forma de se fazer isso que existe. Ele, seja lá quem for, vai ter que fazer, senão não vai consertar. Nós só vamos empurrar o problema para frente e na frente vai ficar pior. Porque imagina uma situação crítica, o Estado não tendo mais... Porque é o seguinte, quando o ambiente econômico começa a se deteriorar, as empresas também não faturam mais, as empresas demitem as pessoas, as empresas pagam menos impostos, o governo arrecada menos. Se ele não tomar uma atitude na ponta, daqui a pouco esse servidor ele vai ter que entender também que lá que ganha seus 26, 20, 15, ele não vai ter salário, não vai ter dinheiro para pagar o salário. E daí? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, assim, ali foi... Está acontecendo. Ficou muito claro para mim que aquilo ali é um pequeno Brasil. Ambiente que dá para se imaginar isso aí se transpondo, né, para o Brasil inteiro. Não vai ter dinheiro para sustentar essa máquina, não vai ter dinheiro para investimento nenhum e simplesmente o Estado quebra. Não tem nada que está tão ruim que não possa ficar pior. Não me entendam como pessimista, estou sendo realista. É onde a conta vai dar. Então, assim, o próximo governante, sua equipe toda, vai ter que realmente tentar equacionar isso aí e começar. É um processo que começa, tá? Não é um mandato que vai resolver. Não. São vários mandatos, temos que ter também essa noção. De um plano, até se falava esses dias, tá? De se abandonar, não é se abandonar, separar a questão política da econômica. Você traçar um plano econômico para o Brasil que não tem discussão isso. Isso não se discute. Isso aí, qualquer presidente que entrar, ele tem que continuar a seguir esse plano. Para separar o econômico do político. Isso é uma proposta de empresários, porque é o seguinte, está tão ruim o ambiente, está ruim mesmo. Então o que tem que fazer? Tem que se criar um plano para bater, porque como a conversa política está demorando muito e ela está atrasando muito, o presidente que está aí acabou o governo dele, ele não tem mais moral para nada, o que acontece? Vamos então, deixa a política se resolver lá na política e vamos traçar um projeto econômico para o país, exigir isso, e vai se seguir o projeto à margem da política. É claro que isso aí é uma coisa, também é meio poliana, porque as coisas estão interligadas, mas criar um plano econômico de desenvolvimento nacional que, independente de quem for que entrar, for eleito, assumir o poder, ele tem que continuar seguindo o plano, porque vão ser várias décadas que o Brasil vai ter que trabalhar para se tornar aquilo que ele pode ser. O Brasil tem um grande potencial. E quando ele começar a andar direito, aí que vem o lado otimista. O capital, o dinheiro, ele procura locais adequados para se valorizar. Não existe um ambiente... Se o Brasil mostrar que é um ambiente seguro, que é um ambiente que tem essa projeção, o dinheiro vai vir para cá. E aí, muito rápido, a coisa acontece, depois de um certo estágio. Então, nós temos que fazer transpor essa onda, né? Essa quebradeira para depois nadar em mar de almirante lá na frente, né? Para a gente poder realmente ter essa condição. Aí o dinheiro vai vir. E tem dinheiro. Os chineses têm, os americanos têm, os europeus têm. Lá a valorização, as taxas de lucro são muito pequenas. Aqui temos capacidade ainda de promover e de prover para eles taxas de lucro muito altas, acima do mercado internacional. Mas eles não vêm para cá por quê agora? Porque o ambiente está muito ruim. Você não botaria, tu abriria uma empresa hoje, vamos supor, tens 10 milhões, 1 milhão de reais, sei lá. Tu vai botar uma empresa agora aqui no Brasil? Não vai. Não. O próprio empresário brasileiro não está investindo. Tem dinheiro guardado, mas não está investindo, ele está segurando. Porque o ambiente não é propício. Muito bem. Resumindo tudo isso, gente, essa conversa aqui com o Marcos, o economês é uma coisa complicada, as pessoas às vezes... Eu tento traduzir, mas não sei se eu consigo. Isso deveria ser uma matéria obrigatória em sala de aula, né? Para que a criança já crescesse com essa noção da economia. O que é uma economia? Mas o que a gente quer despertar no seu interesse é que você fique atento a esses candidatos, o que eles estarão propondo, porque aquilo que eles proporem, caso sejam ganhadores, é o que vai ser aplicado e vai interferir imediatamente na sua, na minha, na vida de todos que moram nesse país. Então, fique atento às propostas nessa campanha na área da economia. É fundamental mudança na economia, na política, entre outras coisas. É isso, querido? É isso. Então, assim, sejamos otimistas, porém trabalhando dentro do real. O real é esse aí hoje. Você realmente tem que se fazer um trabalho, um dever de casa muito severo, muito forte, e não adianta vir com milagre. O político que prometer milagre desconfia. Né? Tem alguns aí falando, vamos pegar as reservas. Nós temos reservas internacionais, é coisa de quase 2 trilhões de reais lá fora, que são 500 bilhões de dólares. Mas não pode mexer naquilo lá. Se mexer naquilo lá, para pagar, para investir, vai quebrar o país. Então tem que cuidar com essas propostas milagrosas, né? Não estou falando o nome de candidato nenhum, estou dizendo da proposta,
cuidem porque essas propostas aí são ufanistas, elas não são reais. Na realidade existe um dever que tem que ser feito de casa e se não se fizer, nós vamos continuar no mesmo ritmo. Para mudar o que está aí, tem que se fazer diferente. Obrigado, querido. Chico, Sempre é bom conversar. disponha. Conhecimento Um não quer demais, na verdade, conhecimento é o que muda um país. Último alô do Zap da série O Que Minha Mãe Fala. Bom dia, Chico. Ela sempre dizia, sabendo usar, não vai faltar. Essa tua mãe falou também? E quem fala a verdade não merece castigo. É verdade. Beijos da Lourdes, tá? Tua mãe era sábia, hein? É sábia, né? Chico, a Luciana de Tuporanga, eu ouvia muito a minha mãe dizer, dia de chuva é dia de criança apanhar. Eu morria de medo de chuva, diz ela aqui. E hoje está chovendo, né? Tá. Ih, Uma garotinha. ferrou, Luciana. Beijo pra você, até amanhã. Tchau.